Muito bom dia. Hoje é segunda-feira, 26 de janeiro de 2026. Espero que você esteja bem, com o bem esteja na sua casa. A palavra que vamos compartilhar hoje é muito interessante. Ela está lá em 1 Reis, no capítulo 13. E ela diz assim: Eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal que o Senhor falou: Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: Pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Eu espero muito que você leia o 12 e o 13, tá? E, gente, de novo, leiam a Bíblia, leiam a palavra de Deus. Não acredite no que eu falo, por favor, em tudo sim. Vá lá conferir. E não acredite no que os outros falam também, vá conferir. Sabe, se alguém disser para você: não, Deus falou isso, Deus falou aquilo, viu? Essa história aqui é tão crítica. Veja, este Jeroboão era rei das 10 tribos de Israel, tá? Por quê? Porque é o seguinte: quando Salomão morreu, tinha um filho dele chamado Roboão, e virou rei no lugar dele. Aí, o povo veio para o Roboão e falou assim: putz, teu pai tornou a nossa vida muito pesada, é muito imposto e tal e coisa. Dá uma aliviada aí que nós vamos seguir você. Ele falou: tá bom. Aí ele foi falar com os sábios, né, conselheiros dele. Os sábios disseram assim: viu, diminua os impostos aí e continue em paz, que esse povo só é reinado e boa. E ele foi conversar com a piazada lá, que eram os amigos dele, né? E daí a piazada falaram: não, viu, largue a mão, aumentem os impostos, que é isso? Daí ele falou pro povo assim: viu, negócio seguinte, o meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai, vou ainda aumentar os tributos e tal. O que aconteceu? O pessoal se rebelou, de 2 tribos ficaram com ele, ele continuou reinando, e Deus tinha prometido que ia fazer isso para não se apagar a lâmpada de Davi, mas 10 tribos seguiram esse louco desse Jeroboão aqui, que era idólatra, rei, queria ser sacerdote, um cara complicado. Bom, aí Deus falou para esse profeta, que falou: vai lá e profetiza contra o altar, e fala que eu vou acabar com esse sistema, não vou dizer o nome que eu pensei aqui, mas esse pessoal que fica aí logrando os outros e tomando dinheiro dos outros e fazendo confusão, inventando coisas, vão morrer tudo. Vai se levantar o Josias, vai matar esse povo. E o rei mandou pegarem o profeta, né? E quando ele tocou no altar, a mão dele secou. E ele falou pro profeta: pelo amor de Deus, vem aqui, me atenda e tal. O profeta: não dá. Deus falou para eu vir e dar essa palavra e tô vazando. Deus falou para eu não comer nada aqui, não beber nada e nem voltar pelo mesmo caminho. Tá. Mais para frente, tinha um profeta velho lá, e o cara ouviu essa palavra, e não sei a troco do que, o cara foi atrás desse outro profeta, e falou assim: vamos lá para minha casa e tal, para você comer um troço lá. E aí o cara falou assim: não posso, Deus falou que não era nem para eu voltar pelo mesmo caminho, não era para comer nada, nem beber nada aqui. Essa foi a palavra do Senhor para mim. E o outro falou assim: não, mas eu também sou homem de Deus, e um anjo me falou que era para vir aqui dizer para você vir na minha casa comigo. Daí ele: bom, se Deus falou, eu vou, né? Pensa no erro do cara. O cara foi, comeu, quando ele estava saindo para voltar, um leão atacou ele e matou ele. E engraçado, né, que ele estava em cima de um jumento, o jumento ficou junto do corpo, o leão não comeu o corpo, ficou ali sentadinho junto.
E daí o profeta velho falou, meu Deus do céu. E foi lá, mandou buscar o cara, enterrou o cara ali, falou para quando ele morresse, enterrassem o corpo do lado do homem de Deus. Tá bom. Logicamente que eu não posso explicar para vocês por que esse cara foi fazer isso com o outro, né? Mentir pro outro. Mas o fato é o seguinte, quando Deus falar no teu coração, tá? Você faça segundo a palavra de Deus. Tipo assim, você leu na Bíblia e você sentiu aquilo no teu coração de fazer, é conforme a palavra de Deus, Deus faça e não mude teu caminho. Não mude teus valores, não mude o que está escrito na palavra de Deus por nada. Nem que um padre, nem que um pastor, nem que ninguém te fale que é diferente. Porque vocês viram a história que Deus tinha dado uma ordem pro cara e falou assim, olha, faça assim, não volte pelo mesmo caminho, não coma nada lá, não beba nada lá. E o outro chegou, não, mas eu sou homem de Deus, que nem você. E o anjo me falou que é para assim, 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 assado. E o cara falou, acreditou no outro, foi lá, morreu. Tá? E vejam o milagre que tinha acontecido, na verdade, quando ele estava obedecendo a palavra de Deus, ele veio, não comeu, não bebeu, falou contra o rei. Gente, os reis absolutistas, eles tinham poder de vida e morte sobre o povo, né? Tanto que o rei mandou pegar ele, né? Jeroboão mandou pegar o cara. E na hora que o Jeroboão mandou pegar o cara lá, secou a mão do rei, né? Porque a palavra era de Deus. A palavra era de Deus. Resumindo, se você ouvir uma palavra de Deus e a palavra de Deus tocar no teu coração e você tiver o desejo de fazer algo segundo a palavra de Deus e você fizer aquilo conforme a palavra de Deus, você vai ser abençoado e não tem inimigo que possa te tirar do teu caminho. Reis, se resistirem a você, terão as mãos ressequidas, como aconteceu com Jeroboão. E as coisas que Deus falou para você vão se cumprir. As promessas de Deus vão se cumprir. Não tem quem se levante contra você. Agora, se você, de outro lado, se desviar do caminho que Deus traçou para você, aí você está se arriscando. Por quê? Aí o leão vem te comer. Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês o seguinte. Nós, como somos comuns, nós não temos esse peso tão grande como tinha o pessoal da Bíblia, né? Que nem certa feita lá, Deus ia matar Moisés porque não circuncidou os filhos. E, nossa, que Deus violento. Deus mandou o leão matar o profetinho aqui porque ele não tinha obedecido 100% a palavra de Deus. Pô, mas ele tinha obedecido, era só porque ele votou. Não, gente, não é isso. Entendam uma coisa. Deus é santo, tá? E Deus não anda falando por aí com todo mundo. É raro quando Deus dá uma palavra assim, direta, né? Ele fala pra gente através da palavra dele. Eventualmente pela boca de alguma palavra, pela boca de algum homem de Deus, uma mulher de Deus e tal. Mas tudo conforme a palavra dele. Agora, esse negócio de Deus aparecer e falar audivelmente no ouvido de alguém, isso aí é muito raro, tá? É muito raro. Então, o que acontece? A gente tem que pegar e ler na palavra de Deus qual é a orientação pra gente e seguir. Tá? E aquele povo lá, quando Deus aparecia e falava alguma coisa direto para eles, o peso disso era muito grande. Veja o milagre que Deus fez aqui, fendeu o altar, escorreu a cinza na frente de todo mundo. Então, Moisés, né, abriu o mar e tal. Então, Deus não podia transigir com a sua santidade. Então, por isso que aconteciam essas coisas terríveis. Não era porque Deus era no Velho Testamento, era mais violento. Não. É porque como Deus fazia coisas espetaculares, Ele mesmo zelava pela sua palavra. Ele zela hoje também, né? Vocês veem, quando um cara desses que ficam falando da palavra de Deus aí faz coisa errada, volta e meia que o sujeito se lasca. A gente não fica sabendo tudo, né? Agora tá saindo mais coisa, tem os sitezinhos lá, Fuxico Gospel, Fala Zay, tem uma porção de irmão aí que fica bisbilhotando para expor a vida desses caras. Eu acho muito legal. Muito legal. Aqui em Guarapuava tinha um programinha na Rádio Difusora que era assim, combate à cidade contra a violência. Se você não quer que seja divulgado, não deixe acontecer. Era a vinhetinha deles, né? O sujeito ia lá de manhã, todo dia na delegacia, ler o livro de ocorrência, né? E expunha a vida das pessoas. E os caras que se dizem homem de Deus, eles têm que ser santos, têm que ter uma vida diferente, né? Então,
Já é difícil você viver sem pecar nas coisas grossas, né? Vamos dizer, nas finas, né? Agora, se o cara pegar e relaxar e começar a fazer confusão e viver em pecado, tem que ser exposto mesmo, eu acho, sabe? Isso não é fofoca, isso é o detergente, é a luz do sol em cima do pecado, tá? Para o povo não ser enganado. Mas, voltando ao assunto aqui, então, como é que funciona no nosso caso? Você não pode confiar nos outros cegamente, nessas coisas da palavra de Deus. Tem que ler na Bíblia. Vamos dizer assim, só um exemplo que eu falo sempre para vocês. Chega um sujeito lá para vocês, pode ser homem de Deus, pode ser quem quiser, né? Diz, essa mentirinha aqui não tem problema. Viu? A Bíblia diz que mentir é coisa do diabo. Que o diabo é pai da mentira e que quando você mente, você está fazendo a vontade do teu pai. Você vai acreditar em quem? Na palavra de Deus ou no sujeito que te falou? Né? É mais ou menos o que aconteceu aqui. Deus falou para o cara, faz isso, não volta pelo mesmo caminho, não come e não bebe, tá? Deus estava zelando pela sua palavra. O cara desobedeceu, morreu, né? Fosse um comum, poderia ter outra consequência menor, mas Deus tinha falado para ele, ele fez um milagre, ele secou a mão do rei no altar. Então esse que é o peso, né, da palavra de Deus dizendo que mais é dado, mais será cobrado. Leia esses 2 capítulos ali, por favor, e depois, quando você tiver curiosidade, depois leia Reis inteiro, primeira Reis, segunda Reis. É muito gostoso de ver as histórias que aconteciam na vida desse povo lá. Mas, principalmente, use isso para a tua vida, tá? Para você ser abençoado e abençoar a tua descendência. Tenha uma semana excelente.